A gente vai dar continuidade hoje à nossa série no Sermão do Monte. Tá preparado? Tá preparado, seu Ida? Sermão do Monte, você viu que o negócio é complicado, né? A gente tenta fugir, mas não dá. O pastor Neto pregou já semana passada, né? Então, isso nos facilita. Mas hoje a gente vai continuar. Você pode abrir a sua Bíblia lá já em Mateus capítulo 5, por gentileza. Mateus capítulo 5. E antes da gente começar, eu queria orar com você de novo. Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, vamos conversar com Deus. Pai querido, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor que nos trouxe até aqui, Pai. Como é bom podermos louvar ao Senhor em família, como igreja, lembrar daquilo que o Senhor fez e tem feito em nosso favor, Pai, para que então possamos viver uma vida que honre a Ti. Pai, nos ajuda, que a nossa vida de fato honre ao Senhor. Pedimos agora pela mensagem, Pai. Que o Santo Espírito me guie na exposição da Sua palavra, apesar das minhas fraquezas, e que nosso coração seja terreno fértil para a mudança e para a transformação que vem do Teu Espírito, Pai. Nos abençoe. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos vivendo tempos difíceis, certo? A gente olha para o cenário mundial, a gente vê líderes mundiais brigando o tempo todo, em conflito o tempo todo, ameaçando o tempo todo, em guerra o tempo todo, com violência o tempo todo. E isso não é um privilégio só de outros países, né? Nosso próprio país também caminha em violência e guerra já há algum tempo. Se a gente considerar especialmente semana passada, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente percebe que os conflitos eles estão em nosso meio. Guerra, problema, conflito, o tempo todo. E não só isso. Nossos relacionamentos interpessoais, né, também estão em conflito. A gente vê pessoas se dividindo por preferências políticas, ou por opinião, ou por dificuldade de lidar um com o outro, ou por simples egoísmo. Parece que a gente nunca falou tanto de pluralidade, diversidade, de amor, de empatia, e ao mesmo tempo foi tão dividido pelos conflitos, digitais ou físicos. E a questão é, como é que a gente resolve isso tudo? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente encontra a solução para a paz? Ou melhor dizendo, como é que o cristão, o súdito do reino, ele lida com essas coisas para a glória de Deus? E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje. Minha proposta para você é muito simples. Deus exige, ou a forma como a gente pode lidar com essas coisas, é sendo um pacificador. E é por isso que a gente vai falar hoje da bem-aventurança que está no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. O nosso tema é, você é um pacificador? E eu quero te mostrar que o esforço pela paz é marca daquele que terá paz no reino de Deus. Eu vou repetir, tá bom? Para você que anota. O esforço pela paz é marca daquele que terá paz no reino de Deus. E para mostrar isso, a gente vai, como eu já disse, voltar para a série do Sermão do Monte, Reino Invertido. Lições no Sermão do Monte. E a essa altura, você deve estar cansado de saber o propósito de Lucas, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. Ou melhor, de Mateus. Você sabe que ele tem o objetivo de mostrar que Jesus era o rei, era o profeta, era o líder prometido no Antigo Testamento. Certo? Então, Mateus ele vai mostrando para a gente como o reino de Deus é inaugurado, começa com a vinda de Jesus. E no Sermão do Monte, ele mostra qual é a ética desse reino. Como é que aquele que está no reino de Deus, ou que pertence ao reino de Deus, tem que se comportar? Como ele deve agir? Qual deve ser a ética, as características dele?
Até agora, a gente já viu que o súdito do reino precisa ser pobre de espírito, precisa chorar com os que choram, ou melhor, precisa chorar diante do pecado, precisa ser humilde, precisa ser misericordioso. Enfim, nós vimos com o pastor Neto semana passada que aqueles que são os súditos do reino precisam ter os olhos puros, porque verão a Deus. E hoje nós veremos que aqueles que pertencem ao reino são pacificadores. E eu quero ler com você os versículos de 1 a 9 do capítulo 5 de novo. O texto diz assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nossa reflexão está dividida em duas partes. E a primeira parte trata sobre o esforço pela paz no reino dos homens. O esforço pela paz no reino dos homens. E você já percebeu que essa bem-aventurança, ela segue aquele padrãozão normal da bem-aventurança, né? Bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado aquele que, alguma coisa, porque vai receber, vai ser alguma coisa. No caso de hoje, é bem-aventurado pacificador, pois ele será chamado filho de Deus. Mas a primeira pergunta que a gente tem que responder para entender esse texto é: o que é um pacificador? Normalmente, a gente tem aquela visão do pacificador, aquele cara tranquilo, né, que não gosta de briga, meio pastor Neto, assim, né? Cara sossegado, baiano, assim. E apesar disso não estar errado totalmente, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Para Jesus, ser pacificador é muito mais que isso. A gente olha para alguém e fala: nossa, esse aí é um pacificador, essa é uma pacificadora, né? Olha que pessoa tranquila. Mas, por mais que possa até passar por isso, não é exatamente isso. O pacificador aqui nesse texto, na verdade, é alguém que se esforça pela paz. E o próprio termo tem essa ideia. É alguém que faz esforço, que cria paz e um ambiente de paz. Veja que ser pacificador não é só uma característica, não é só uma virtude moral, é uma forma de agir. É uma forma de agir que vai marcar a vida daquele que é pacificador. Mas aí a gente, então, abre uma segunda pergunta. O que é paz? O que é criar paz? Ou o que a gente pode entender como paz? No geral, paz pra gente, o que é? É ausência. Se eu não tenho ninguém me perturbando, se eu não tenho nenhum compromisso chato para ir, se eu não tenho... eu estou em paz. Se meu time não perdeu, estou em paz. Mas não é bem isso também. Paz, no sentido de que a gente vai falar aqui hoje, não é simplesmente ausência. Não é simplesmente ausência de conflitos ou de problemas. Na verdade, para a gente entender o que significa paz aqui, a gente precisa entender algumas coisinhas. A primeira coisa é que essa palavra paz, essa ideia de paz, ela está vinculada a uma outra palavrinha do Antigo Testamento. Você consegue lembrar qual é? Não, quase. Shalom. Da onde vem aquela saudação, graça e paz do Novo Testamento. Shalom, apesar de a gente traduzir como paz também, né? Ela não é bem isso. Shalom está mais associado a um estado, a um ambiente de bem-estar, de harmonia, aí sim proporcionado por também um senso de harmonia com Deus. Isso é Shalom. Por isso que é trazido como paz. À medida que eu estou em paz com Deus, eu estou em paz também com o ambiente, eu estou em paz eu tenho bênçãos, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu tenho Shalom.
Essa é a primeira ideia que a gente tem que pensar quando fala de paz. E eu quero ler um texto com você que vai ilustrar isso melhor para a gente. Se você puder abrir aí em Isaías 52, versículo 7, a gente vai ler esse texto aí que vai nos ajudar a compreender essa paz com harmonia, com a presença de Deus. Isaías 52, 7. Texto muito conhecido. Diz assim, ó: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Perceba como a paz está associada diretamente à salvação ou à intervenção de Deus na realidade. O que é paz? Quando Deus está presente. O que é paz? Quando Deus reina. E lembre que o contexto em que o profeta Isaías escreveu isso era o contexto de opressão, tá bom? De problema, de espiritualidade de Israel em pedaços. Eles estavam indo para o exílio e iam ser conquistados por terem abandonado o relacionamento deles com Deus. Então, o que era paz? O que era salvação? O que era boa notícia? A presença de Deus. O fato de Deus estar reinando. O interessante também é que esse mesmo texto, a gente nem vai ler porque é exatamente a mesma coisa, aparece lá em Romanos. Romanos 10, 15. Se você lembrar das pregações do pastor Carlos. E lá em Romanos, Paulo usa esse texto para falar da harmonia, né? Ou da salvação por meio do evangelho de gentios e de judeus. É preciso ouvir a palavra de Deus para que haja transformação, para que haja vida, para que haja paz. E isso é útil ou se estende a judeus e a não-judeus. E Paulo trabalha bastante essa ideia na carta de Romanos, que fala sobre a justificação por meio da fé. Mas é interessante a gente perceber que no Novo Testamento essa ideia é bastante comum. O que é paz? Paz foi o que Jesus fez na cruz por nós. Isso é paz. Como se essa promessa do Antigo Testamento de que haveria paz da parte de Deus, haveria shalom, haveria bem-estar, se cumprisse plenamente em Jesus Cristo. Você quer ver? Abra aí em Colossenses 1, versículo 19 a 22. A gente vai passear por alguns textos, tá? Mas eu prometo que eu volto para Mateus. Colossenses 1, 19 ao 22. Texto bastante conhecido também. Diz assim, ó: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-lo diante dele santos, sem culpas e livre de toda acusação. O que é paz? Paz é reconciliação. Paz é aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nos reconciliando com o Criador e Salvador. Isso é paz do Novo Testamento. E para os autores do Novo Testamento, esse é o cumprimento mais pleno, mais elevado da paz prometida lá no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então veja, paz é bem-estar, é harmonia, é presença de Deus e é reconciliação com Deus. Mas está faltando mais uma coisinha para a gente entender de fato o que é essa paz. Abre sua Bíblia lá em Efésios 2. Efésios 2, versículos 11 a 18. Portanto,
Lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às promessas, quanto à aliança das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Pegou o que é paz aí? Paz é aquilo que Deus também fez entre eu e você. Entre nós, nossos inimigos. Circuncisão e incircuncisão. Os que estavam perto e os que estavam longe. E que nutriam grande inimizade, ódio e desprezo uns pelos outros. Agora foram unidos pelo sangue de Cristo em um só corpo. Fez paz entre os que estavam longe e os que estavam perto, os reconciliando num só povo que é a igreja. Assim, a paz aqui em Mateus 5,9 é muito mais do que ausência de conflito. É muito mais do que ausência de problema. Pelo contrário, paz é presença, não ausência. Paz é presença. É presença de Deus. Nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com o nosso ambiente, com a criação de forma geral. Em outras palavras, ser um pacificador é ser um agente de Deus para levar essa pacificação também a outras pessoas. Paz com Deus, paz com o outro, paz com o nosso ambiente. Por isso, Jesus diz, bem-aventurados ou felizes são os pacificadores. Você já viu aquele tipo de trabalho de restauração de obra de arte? Né, quando alguém danifica alguma obra de arte, um quadro, uma escultura, enfim. Esse tipo de obra é levado para uma pessoa que só cuida de restauração de obra de arte. Né? Essa pessoa ela pega, desenha, pinta, retoca, restaura aquela obra de arte para que ela seja aquilo que ela foi criada para ser. Ou para que ela tenha a beleza dela devolvida tal como era antes. E veja que essa é exatamente a obra de um pacificador. Ser pacificador, meus irmãos, é restaurar aquilo que o pecado quebrou. Ser pacificador é restaurar o que o pecado quebrou. E aí eu preciso retomar nossa pergunta do começo, né? Você é um pacificador? Você tem se esforçado para que as pessoas conheçam a Deus através da sua vida? Você tem sido um embaixador de Cristo por onde você anda? Para lembrar daquele texto de Paulo? Você busca estabelecer relacionamentos significativos e profundos com as pessoas para que elas conheçam Jesus através de você e sejam reconciliadas com Deus também? E veja que eu não estou dizendo de simplesmente convidar para vir para a igreja. Isso tem o seu valor, isso é maravilhoso, é ótimo. Mas não substitui relacionamentos profundos e significativos com as pessoas. Você tem relacionamentos assim? Com cristãos e com não cristãos? Os seus relacionamentos, você busca se relacionar com as pessoas com humildade, com perdão, com sinceridade, para que elas vejam no seu exemplo a atitude de Jesus?
Ou será que a gente, na verdade, é só o crente chato do departamento? É só o crente chato da rua, só o crente chato da família, só o crente que ninguém aguenta? Ou será que, de repente, a gente está ocupado demais com nossos próprios interesses? A gente até esquece de levar reconciliação para outras pessoas? Não conta o pastor Neto não, tá? Mas será que as pessoas sabem que você é crente? Talvez seja a primeira pergunta que a gente tem que responder, né? Nós precisamos avaliar a nossa vida e avaliar o nosso coração também. Como é que você se relaciona com outras pessoas? Você consegue ouvir uma opinião diferente da sua sem arrumar briga? Com respeito? Com interesse de verdade? Sem menosprezar? Você consegue se expressar com amor? Mesmo que você esteja certo e mesmo que você tenha razão. Às vezes a gente tem essa coisa de tentar justificar nossos pecados, nossa falta de amor, dizendo, não, mas eu estou certo, tá tudo bem. E? Então tudo bem, eu falei mesmo, eu errei, mas estou sendo sincero. Muito bem. E? Percebe? Os nossos relacionamentos, ainda que sejamos certos, ainda que a gente seja sincero, as coisas são excelentes, precisam estar marcados pela pacificação, pela reconciliação que te recebeu de Deus. Sabe, nossa postura aqui como ministério pastoral não é muito de falar de política. Já deve ter percebido isso, né? A gente evita. Porque a gente crê que cristãos podem ter opiniões diferentes e isso é prova da própria multiforme graça de Deus. Mas ano que vem a gente tem eleição, né? Será que isso se aplica também? Para debate político? Ou será que para eu defender meu candidato vale tudo? Você se esforça para que as pessoas se reconciliem com Deus? E veja, meu irmão, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo para ter paz. Não é isso. Muitas vezes, ao contrário, a paz vem de conversas francas, de falar a verdade, de botar o dedo na ferida. A questão aqui não é simplesmente aceitar tudo ou evitar conflito, mas curar aquilo que o pecado quebrou. Ser um restaurador, assim como você recebeu a restauração, assim como eu recebi a restauração. Que tipo de ambiente você promove com as suas ações? Um ambiente de perdão, de paz, de amor? Ou um ambiente de rivalidade, de briga, de querer estar certo? Como sua vida impacta as pessoas à sua volta? Pensando agora como igreja, mas a partir de você, será que nós somos pacificadores aqui no bairro? Buscamos proporcionar esse bem-estar, essa harmonia, essa reconciliação, esse serviço ao nosso bairro? Ou de repente a gente está mais preocupado com a nossa própria vida? Que tipo de cultura, que tipo de ambiente a gente cria aqui no nosso local? Você é um pacificador? Felizes são os pacificadores. Se a primeira parte dessa mensagem falou sobre o esforço pela paz no reino dos homens, agora a gente vai falar sobre a verdadeira paz no reino de Deus. E esse é o nosso segundo ponto. Veja que a continuação do versículo 9, ela mostra por que os pacificadores são felizes, né? Por quê? Pois serão chamados filho de Deus. Mas daí você pensa, mas não é todo mundo filho de Deus? Pois é, parece que não. Para o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, o
parece que os filhos de Deus, na verdade, formam um grupo específico que foram reconciliados por Deus e agora são conciliadores. Agora são pacificadores. Em outras palavras, os filhos de Deus são os súditos do reino de Deus, que foram reconciliados por meio do sangue de Jesus. Uma das marcas do súdito do reino é o esforço pela paz, é ser pacificador, assim como ter um coração puro, fome e sede de justiça, chorar pelo pecado, declarar falência espiritual e tudo aquilo que a gente já viu no decorrer das bem-aventuranças. Uma coisa interessante é que esse texto do versículo 9, ele parece ter relação com o texto do versículo 43. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus ele começa a explicar um pouco daquilo que ele falou antes. Ele começa a mostrar de forma concreta, de forma prática, como é que você pode praticar ou exercer as bem-aventuranças. Então veja o que o texto diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Te lembra alguma coisa? Parece que é o final, né? Filhos do Pai que está nos céus. E parece que é uma relação bastante direta com filhos de Deus. Nesse sentido, parece que é uma relação entre ser pacificador e amar seu inimigo. Mostramos que somos filhos de Deus, mostramos que somos súditos do reino, à medida que somos pacificadores. E uma das formas de ser pacificador é amar seu inimigo. A semelhança de Jesus. Deus é reconciliador. Jesus é reconciliador. E por isso nós somos reconciliadores. Jesus nos amou quando éramos inimigos dele. Por isso, nós também amamos nossos inimigos. Assim mostramos que somos filhos de Deus. Agora, é bem verdade também que a gente não vai ser perfeito nessa terra. Nós vamos falhar. A gente não vai conseguir plenamente ser pacificador. A gente luta contra o nosso próprio pecado ainda. A gente luta contra o pecado de outras pessoas ainda. Mas isso não precisa ser motivo para desanimar, gente. Pelo contrário. O fato da gente hoje não ser perfeito, não conseguir fazer isso de forma plena, aponta para o fato de que um dia isso vai mudar. Aponta para o fato de que a gente tem uma esperança que o reino de Deus vai ser implantado definitivamente. Então a gente vai conseguir ser um pacificador pleno. A gente vai conseguir ser um pacificador, amar o próximo, sem o engano do pecado. A gente vai ter a plena harmonia, sem guerra, sem conflito, sem injustiça, diante de Jesus. E essas verdades precisam encher a gente de esperança. Nós até cantamos isso, né? E um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Mas enquanto esse dia não chega, meu irmão, enquanto esse dia não chega, minha irmã, a gente vai lutando para ser cada dia melhor. A gente vai nutrindo um ambiente de paz por onde quer que a gente vá. E é interessante, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela não é cristã, mas a gente tem esse hábito de conversar sobre Bíblia, sobre Deus, coisas assim, né? Eu não sei o que a gente estava conversando, que ela falou assim, pelo menos todo mundo é filho de Deus, né? Daí eu ouvi e falei, e agora, né? Eu falei, mais ou menos, né? Mais ou menos? Por que mais ou menos? Todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Verdade. Todos nós desfrutamos da graça comum de Deus também. Mas ser filho de Deus é um pouco mais complicado do que isso. Ser filho de Deus é para quem tem um relacionamento íntimo com Ele. Foi restaurado por Deus.
E por isso age também de forma restaurada. Por isso mostra o caráter de Deus na sua vida. E nesse caso, é um pacificador. Você é um pacificador? Uma coisa que a gente tem que se perguntar constantemente talvez até antes de perguntar se a gente é pacificador, você já foi reconciliado com Deus? Porque não é possível ser um pacificador, ser um reconciliador, se você mesmo já não experimentou essa reconciliação. Se você o seu testemunho diz assim, a forma como as pessoas te enxergam mostram que você é um reconciliador ou foi reconciliado. As pessoas olham para você e falam, olha, esse daí é um filho de Deus, essa daí é uma filha de Deus. Olha como ela se comporta, olha como ela age. Por onde ela passa, você sente algo diferente, você sente a paz que vem dele ou dela, ou dessa pessoa. O Deus da paz pode ser visto na sua vida? Se você é filho de Deus, como é que essa verdade impacta a sua vida? Como essa verdade impacta a sua semana? Ela te faz uma pessoa mais grata? Te faz uma pessoa mais feliz? Te faz uma pessoa mais satisfeita? Mais disposta a abrir mão, mais disposta a perdoar? Porque se não faz, será que essa reconciliação é tão poderosa mesmo? Será que a gente entendeu essa reconciliação? Irmãos, não tem como a gente receber uma reconciliação tão grande e não viver em gratidão todos os dias. Como eu disse, não quer dizer ser perfeito, mas isso precisa impactar a nossa vida diariamente em todas as áreas. Como não aproveitar cada segundo que a gente recebe como dádiva de Deus? Como ser filho de Deus muda a sua vida prática, como ela muda seu planejamento de vida, como ela muda suas finanças, como ela muda a forma como você trabalha, as decisões que você toma, aquilo que você quer para os seus filhos. Você ensina seus filhos assim também? Você ensina que ele é um pacificador? Como ser filho de Deus, meu irmão, muda a sua esperança em relação ao futuro. Como ser filho de Deus muda a forma de lidar com as tragédias dessa vida, que vão acontecer, infelizmente. Você, diante de um problema, diante de uma tragédia, tem medo, se deixa controlar pela angústia, se deixa controlar pela falta de paz interior, ou você está bem consciente de que nesse mundo a gente vai ter aflição. Nesse mundo as coisas vão tentar tirar a nossa paz constantemente, mas que o nosso papel é ser um pacificador. Que o nosso papel é acolher os que sofrem, é servi-los e é apontar para o fato de que um dia esse sofrimento vai acabar. Um dia esse reino vai chegar e a gente vai poder viver então em paz verdadeira diante de Jesus. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais problemas, porque estaremos diante do Senhor. Como essa expectativa de um futuro reinando com Jesus muda a sua vida agora? Esse é o ponto. O esforço pela paz, meu irmão, é marca daquele que terá paz no reino de Deus. Precisamos levar uma cultura de paz, um ambiente de pacificação por todos os lugares que a gente vai. A humanidade está quebrada pelo pecado. E nós somos instrumentos de Deus para levar essa cura. Não somos nós quem fazemos a obra. Mas a gente tem uma responsabilidade, que é agir, ou ser, ou levar essa reconciliação para todas as pessoas. Reconciliação com Deus. Reconciliação entre as pessoas, com seu irmão, com seu próximo, com seu inimigo. Reconciliação para o nosso ambiente, para a nossa sociedade. Nossa forma de agir e servir como igreja, inclusive,
precisa estar marcada pela pacificação, pela reconciliação. Agora eu sei, agir assim não é fácil. Eu sei que talvez coisas sejam difíceis na sua vida. Eu sei que talvez você pense, pô, mas meu jeito eu nunca vou conseguir ser assim. Talvez você tenha medo, talvez você esteja descrente com isso, mas eu estou aqui para te dizer que em Jesus há esperança de transformação. Em Jesus há esperança de reconciliação com Deus, com o outro e com a nossa própria vida nas diferentes esferas. Mas a gente só vai conseguir de fato ser um pacificador à medida que a gente se relacionar, à medida que a gente estiver mais perto do próprio Senhor Jesus, que é o Príncipe da Paz. Então, meu desejo e minha oração, meu irmão, é que você seja um pacificador. Que Deus te abençoe. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor, vez após vez, nos dá a oportunidade de lembrarmos de quem somos e como devemos ser no Senhor, Pai. Então, nosso pedido é que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ser pacificadores. Nos ajude a levar a reconciliação com o Senhor para todas as pessoas, em todas as áreas de nossa vida, Pai. Que ser súdito do Senhor, ser súdito do reino, ser reconciliado contigo, marque cada área de nossa vida. Transforme, mude, molde nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, nossas ações, Pai. E que possamos manter viva a esperança de que um dia esse sofrimento vai passar. E poderemos estar e reinar com o Senhor em um reino de profunda paz, sendo governados por aquele que é o próprio Príncipe da Paz, Pai. Então nos ajuda a nos aproximar e nos relacionar com o Senhor Jesus cada dia mais. É em nome dele em que nós oramos. Amém.